graça e a paz do Senhor. Programa Casa Feliz, realizado pela Igreja Congregacional do Alcântara. Vamos louvar ao Senhor com um hino, um shotzinho abençoado, composição minha e de Carlos Rodrigues. Vivo feliz. Meu Jesus derramou o seu amor e me encheu transbordando o coração. Agora vivo feliz e canto assim, pois tenho a paz dentro do meu coração. O meu Jesus derramou o seu amor e me encheu transbordando o coração. Agora vivo feliz e canto assim, pois tenho a paz dentro do meu coração. Tristeza já passei, angústia e solidão, porque eu não conhecia o caminho da salvação. Tristeza já passei, angústia e solidão, porque eu não conhecia o caminho da salvação. Se você quiser também terá a salvação para sua alma. Jesus Cristo já morreu por ti, para te dar o perdão e vida nova. Mas se você quiser também terá a salvação para sua alma. O meu Jesus que já morreu por ti, para te dar o perdão e vida nova. Esse é o programa Casa Feliz, realizado pela Igreja Congregacional do Alcântara, com o propósito de edificar a sua vida, renovar a sua fé. É realizado todas as terças e quintas-feiras, tudo a partir das 20 horas. Mas se você quiser também terá a salvação para sua alma. Jesus Cristo já morreu por ti, para te dar o perdão e vida nova. Mas se você quiser também terá a salvação para sua alma. Jesus Cristo já morreu por ti, para te dar o perdão e vida nova. É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé. Conheci o mundo mal e com ele os seus ardis. Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. eu conheço agora sim A clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-te meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou Sangue tão puro, foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo,
graça e a paz, meus irmãos e amados amigos, familiares, passando para deixar uma reflexão da parte do Senhor. Me chamo Valdilene, faço parte da congregação aqui do Jardim Esté, em João Pessoa, que tem como líder a missionária Ireneide e como presidente o pastor Yalan. Nós estamos muito felizes porque o Senhor tem nos alimentado todos os dias com a palavra, através das lives, através dos vídeos do pastor e da toda a igreja mãe, que tem nos dado muita ajuda nesses dias. E eu gostaria também de deixar uma reflexão para os irmãos. E eu gostaria de estar lendo o Evangelho de João, se você puder também acompanhar em sua casa, aí onde você estiver, o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 32, que diz assim: Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos e o cego não poderia ter impedido que o homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos de faixas de linho e o rosto envolto de um pano. E disse Jesus: Tirem as faixas dele e deixe-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vindo o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia, glória a Deus pela palavra do Senhor. E esse Jesus é o mesmo de hoje. É o Jesus que faz milagres. É um Jesus que manda você sair para fora. Sair para fora, às vezes, da nossa falta de fé, né? Irmãos, eu gostaria de rapidamente relatar um pouco do que aconteceu comigo agora há pouco, em 2019, e eu creio que também será bênção para a sua vida. Então, para falar um pouco a respeito do que me aconteceu em 2019, eu vou só voltar um pouquinho para 2011. Irmãos, em 2011 eu fui diagnosticada com uma doença autoimune denominada artrite reumatoide. Essa doença é uma doença que ataca as articulações e faz com que a gente venha perder o movimento e também ficar com deficiência. Venho me tratando com algumas medicações pesadas, desde 2011 até 2018. Medicações que baixavam a minha imunidade, que me deixavam muito frágil, que dava queda de cabelo, que dava depressão, que dava inúmeros problemas. Pois bem, graças ao meu bom Deus, Ele sempre fez com que nenhuma das minhas articulações viesse a ter defeito. E isso era motivo de louvor. E nunca me impediu, essa doença, de estar fazendo a obra do Senhor. Muito pelo contrário, sempre quando eu estava fazendo a obra, eu me sentia muito bem e conseguia fazer muita coisa. Daí, em 2019, no início do ano, aliás, no final de 2018, sempre a gente nos reunimos como irmãs no sábado, na casa de uma irmã minha. Eu não tenho mãe, então a gente sempre se reúne. E uma coisa que estava me incomodando era no meu seio, era uma forma diferente que ele estava apresentando, que era como se fosse uma retração
do mamilo. Então, e eu mostrei isso à minha irmã, a qual me alertou que isso poderia ser sintoma de câncer. Então, eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde devido à doença que eu tinha. Eu tinha feito um exame o autoexame e a ultrassom em 2018, em julho de 2018. Então, eu só faria anualmente, eu só voltaria a fazer em julho de 2019. Tendo em vista isso, eu adiantei o exame. Então, quando eu adiantei o exame, foi diagnosticado um nódulo BRADS 4, que já é um nível que tem que ter mais um pouco de cuidado. E daí foi pedido mais exames e, em consequência, também uma biópsia. Em fevereiro desse ano, de 2019, eu fiz a biópsia e fiquei aguardando. Nesse período, nós estávamos participando da célula, que ainda não era igreja, na casa da nossa irmã Neide, irmã da missionária Ideneide. E ali nós estávamos nos alimentando da palavra de Deus. E glória a Deus, porque a gente tinha esses irmãos que também oravam conosco. Quando foi depois do carnaval, eu recebi o resultado da biópsia. Minha consulta só estava marcada para o dia 18 e era 8 de março, dia da mulher. Eu resolvi procurar uma médica que pudesse, pelo menos, me dizer o que estava escrito ali, já que tinha tanta coisa que eu não compreendia. E então eu fui para uma médica, mais meu esposo, e lá nós recebemos a notícia que eu estava com câncer de mama. E para mim, nesse dia, foi muito difícil, porque a gente nunca imagina que uma coisa dessa aconteça com a gente. E eu me lembro que, enquanto ela falava que eu estava com essa doença e tudo que eu tinha que fazer, a partir daquele momento, era como se eu não estivesse ali. Era como se fosse um sonho. E demorou muito a ficha cair, porque não é fácil. E eu me lembro que das palavras do meu esposo, que disse assim: mas ela já tem uma doença. A senhora não está entendendo. Nós nos preocupamos muito, porque eu já tinha uma doença crônica e agora estava com uma doença grave. E eu me lembro que quando eu saí de lá, eu engoli as minhas lágrimas, vim para minha casa, dei o almoço ao meu filho, botei ele para a escola, daí eu fui para casa das minhas irmãs, e lá eu desabei, chorei muito, gemi, falei para o Senhor e pedi misericórdia. E naquela noite, por ser dia da mulher, a irmã, a missionária, ela havia me pedido para levar uma palavra para as irmãs da célula. E eu me lembro que eu levei a palavra no livro de Esther, onde diz assim, no capítulo 4, versículo 16: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E levei essa palavra que Deus havia me dado dias antes, e eu ainda não tinha compreendido, mas naquela noite eu compreendi que eu tinha que pedir para a igreja orar por mim, jejuar por mim. E eu levei a palavra de Esther, fortalecida pelo Senhor, porque foi muito difícil você saber que estava com uma doença tão grave e ter que estar ministrando a palavra de Deus para aquelas mulheres e para aqueles homens que estavam ali naquele dia. Mas aí eu desafiei aquele povo a orar por mim, a jejuar por mim. E ali foi feita uma campanha de oração de 7 semanas. Toda segunda-feira os irmãos estavam fazendo jejum e estavam orando por mim. E iniciamos uma batalha. O que eu tinha para frente era muito difícil. Começamos os exames, começamos a organizar tudo para uma cirurgia.
E os exames mostrou que, na verdade, eu tinha que fazer uma mastectomia radical, ou seja, tirar a mama por completo. Isso também não foi uma notícia muito boa, mas tudo foi entregue ao Senhor. Tudo estava na mão do Senhor, minha vida eu entreguei ao Senhor, então eu confiava que era o melhor. Não foi fácil, foi um dia muito difícil, até o dia da cirurgia. Eu chorei muito, muito. Eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu achava que aquele diagnóstico, o câncer, ele tira a tua esperança, ele tira a tua fé, ele tenta roubar todos os seus sonhos. E eu olhava para o meu filho, olhava para minha casa, para o meu marido, para o ministério e dizia: Senhor, não estou entendendo. Mas a cada dia o Senhor ia me fortalecendo e pedindo para que eu tivesse força. E tive momentos com o Senhor maravilhoso, a sós, onde eu me deleitei e pedi ao Senhor que Ele me desse força, paz, misericórdia. E aí nós prosseguimos. No dia 8 de abril, eu fui fazer a cirurgia. E nesse dia foi bem difícil, porque a gente sabia que uma cirurgia para uma pessoa que tinha uma doença autoimune só se fosse risco de vida. E era uma cirurgia muito difícil, era 7 horas de cirurgia, era uma mastectomia, mas reconstrução mamária. E minhas irmãs me acompanharam, a igreja ficou orando, meu esposo, todo mundo do meu lado. E eu me lembro que quando eu fui entrar na sala de cirurgia e vi aquelas luzes passando assim, e as pessoas ficando, e só eu indo. Até que eu cheguei a um nível que a minha irmã que me acompanhou teve que ficar, e só eu entrei para aquela quantidade de médicos que estavam na sala. Conheci apenas alguns. E quando eu vi a médica desenhando aqui na mama o que ia tirar, eu disse: meu Deus, vai ser horrível isso, mas só em Ti eu confio, Senhor. E entreguei a minha vida ao Senhor naquele momento. Eu me lembro que quando eu acordei com uma voz chamando Valdilene, Valdilene, eu disse: estou viva. Eu estou viva. Aí adormeci de novo, eu acordei novamente, isso já era 7 horas da noite, entrei 1h30 da tarde na sala de cirurgia, e aí minha irmã, eu fui entrando no quarto e vi o rosto da minha irmã, e eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus porque eu tinha passado uma etapa e estava viva, e estava bem. Os médicos haviam me preparado que eu ia ter muitas dores, porque eu tinha uma doença autoimune, e eu ia ter um processo pós-operatório muito difícil, de muitas dores. Mas quando eu saí da sala de cirurgia, eu não tinha dor nenhuma. Eu apenas estava com sono. E aquela noite foi maravilhosa, eu dormi a noite toda, não tive dor, porque o Senhor estava comigo. Foi tudo bênção. E 9 horas da manhã do outro dia eu já recebi alta. Apesar de ter sido uma cirurgia muito difícil, eu já recebi alta antes de 24 horas. E aí nós iniciamos um cuidado que me lembra muito esses dias de hoje, né? Porque como eu tinha uma doença autoimune, o risco de infecção era grande, então as pessoas que cuidavam de mim tinham que ter todo aquele cuidado de álcool gel, de estar usando máscara, de estar cuidando de mim com aquela higiene toda, não podia receber visitas. E eu passei 32 dias esperando aquela cirurgia fechar. Como foi colocada uma prótese de silicone, porque eu não podia fazer uma cirurgia de reconstrução tirando parte do corpo, esse silicone que foi colocado entrou, foi como se fosse um corpo estranho, e meu corpo não aceitou. E foi feito de tudo para que aquela cirurgia fechasse. Tudo que tinha de tecnologia foi usado, mas meu corpo não aceitou. Até que chegou um ponto em que a prótese começou a sair pela cirurgia. E
louvo ao Senhor porque mesmo tendo uma infecção, uma rejeição, eu não sentia dor. As dores que eu sentia era da prótese, porque a prótese ela incomodava porque eu não tinha mais o corpo do seio, do peito, então era osso batendo na prótese, então eu tinha muita dor para levantar, muita dor para deitar, era uma dor insuportável. Mas em sentido da rejeição, no sentido da infecção, eu não sentia dor. Até que 32 dias depois, o médico resolveu tirar a prótese. E eu voltei para o bloco cirúrgico. Dessa vez, para tirar o corpo estranho. E a cirurgia foi muito tranquila. Tirou. E mais uma vez foi colocado o dreno. O primeiro dreno foi colocado um dreno que a gente fica com uma mangueirinha bem grande, e até chamando de cachorrinho. Mas esse era um dreno diferente, que eu tinha que ficar o tempo todo com curativo, etc. Mas o que mais doía era saber que eu não ia ter mais a mama. E Satanás muitas vezes quis me lembrar que Deus ele não estava fazendo, que ele havia tirado algo de mim, mas aí me voltava para o Senhor, e o Senhor me dizia assim: eu marquei você. O Senhor me tocou. E interessante, irmãos, que no meio desse tempo que nós aí já voltamos para a médica, e ela me encaminhou para um oncologista para poder fazer o tratamento oncológico pós-cirurgia. E para nossa surpresa, né, Deus nos preparou uma surpresa maravilhosa. E eu creio que foi resposta de oração. Os irmãos estavam orando, estavam jejuando, como eu pedi, como o Senhor colocou em seus corações. O oncologista viu toda a minha documentação, todo meus exames, e foi maravilhoso. Eu não ia precisar de químio, não ia precisar de rádio, eu ia ser submetida a um tratamento hormonal. Ou seja, eu ia ter que entrar na menopausa, e o único efeito colateral que eu ia ter disso tudo era o calor da menopausa. E os irmãos sabem quanto é difícil isso, mas nada comparado a não ter ter que ser submetida a um tratamento difícil, como é a quimioterapia. E eu louvo ao Senhor demais por isso, porque todos os dias era uma coisa boa, todos os dias era um milagre, meus exames sempre eram muito bons. E nós agradecemos a Deus, eu e minhas irmãs, e meu marido, nós ficamos muito felizes, choramos no elevador, saindo da clínica, choramos no carro, glorificamos ao Senhor por essa notícia. E depois disso, irmãos, depois que eu tirei a prótese, passei mais 15 dias com o dreno, e depois foi retirado os pontos. E essa parte foi como Jesus fez com Lázaro. E disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Quando eu saí do hospital, que eu recebi alta, foi como um sonho. Foi como depois de 60 dias dentro de casa, sem poder receber todo tipo de visita, sem poder sair, apenas para o médico. Eu vivi como estamos vivendo esses dias. Eu vi a mão do Senhor em tudo, e Ele nos fortaleceu. Eu, depois disso, voltei à minha reumatologista, que é que cuida da doença autoimune, e foi refeito todos os exames. Foi visto que eu não posso mais tomar a medicação biológica que eu tomava antes por conta do câncer, até 5 anos. E interessante que depois que foi tirada essa medicação, depois que eu tive o câncer, eu tive uma melhora absurda na doença. Então, Deus, Ele só faz um milagre completo. Ele trouxe Lázaro à vida. Ele me trouxe a vida, mesmo eu achando que iria morrer. Então, muitas vezes, Deus permite algo em nossa vida. Nós não sabemos o porquê, mas Ele tem propósito em tudo.
Então, eu queria dizer a vocês que Deus ele fez um milagre na minha vida. Ele me curou do câncer e Ele também me curou da artrite reumatoide. Hoje minha doença está totalmente controlada, mesmo sem eu tomar nenhuma medicação. Apenas a medicação que eu tomo é uma medicação para dor à noite, mas nada forte. Hoje eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo fazer uma atividade física, coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu consigo ter movimento no meu quadril que antes eu não conseguia. Então, o milagre que o Senhor fez na minha vida foi como o milagre de Lázaro. Por quê? Porque eu estava morta. Eu estava morta e o Senhor me trouxe a vida, tirou a pedra. E eu queria só finalizar dizendo a vocês que lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso. É maravilhoso, mesmo que nós venhamos a passar por dias difíceis, porque não foi fácil. E ainda não é fácil. Não é fácil, porque a gente, até 5 anos, a gente vive achando que quando vai fazer os exames sempre vem aquele medo, mas o Senhor colocou no meu coração que Ele me curou. E é essa fé que eu quero colocar. Mesmo que o medo venha, eu repreendo e peço a Deus. Hoje, aqui, abril, estamos no mês de abril, dia 8, fez um ano já que eu fiz a cirurgia. E eu só tenho que agradecer a Deus. Lá em João 10, 9 e 10 diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. Então, a minha vida antes não era uma vida em plenitude. Era uma vida onde eu vivia em função de uma doença. Onde a doença estava me matando pouco a pouco. Eu não tinha vida. Mas o Senhor, Ele permitiu que eu passasse por tudo isso para que hoje eu pudesse ter vida. E uma vida em plenitude, como Ele diz aqui. Então, irmãos, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, creia nesse Deus que ressuscitou Lázaro, que curou enfermos, que trouxe a vista aos cegos, que me deu vida, que me curou. Creia nesse Deus, que Ele também fará isso na sua vida. Eu agradeço demais pela oportunidade e para mim é maravilhoso contar a minha história. Teve muitas coisas ainda que aconteceu, mas que por conta do tempo eu não posso contar tudo. Mas se o Senhor permitir, um dia eu estarei aí em Alcântara, visitando a igreja do pastor e posso contar o testemunho completo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Salvar, o pacto pra selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a
a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, Silêncio no céu. resgate, salvação, encheu o seu coração, ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi o